Homem de hoje e homem de antes, será que tem alguma diferença? Fica até o fim desse vídeo aqui que a gente vai conversar sobre os principais aspectos que mudaram entre os homens de hoje e os homens de antigamente, os nossos pais, os nossos avós lá atrás. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você já se inscrever nesse canal se você não é inscrito, deixar aquele comentário maroto e criativo que só você sabe dar, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar, que isso ajuda demais o nosso canal a se manter de pé. Aproveita que você não está fazendo nada, já seja um membro, eu te aceito de todo o meu coração. Cara, homem de antigamente. Quando eu penso em homem de antigamente, já penso logo no meu pai. Meu pai era um mix, assim, uma mistura de cavaleiro templário com samurai e cowboy. E astronauta de final de semana, ele também era astronauta. Ele era um cara ultra macho, lembrava muito o Clint Eastwood, assim, uma mistura de Clint Eastwood com Bruce Willis. Sabe aquele cara macho, ultra macho, que ele dá uma topada no canto da geladeira, no pé da geladeira assim? O dedinho faz isso aqui, ó, o dedinho vai para trás assim. Ó. A única coisa que ele faz é isso aqui. Só isso daí. É só isso daí que ele fazia. Extremamente macho, macho demais. O homem de antigamente, assim como meu pai, assim como seu pai, assim como seu avô, esse pessoal de antigamente, era extremamente honrado. Ele era altamente honrado, ele era incrivelmente honrado. Hoje ele seria considerado um trouxa, um bobão, um babaca, um pateta, simplesmente um vacilão. Naquele tempo lá eles falavam assim que era o fio do bigode, o fio do bigode. O que o cara fazia? Ah, eu vou fazer uma conta aqui na bodega do seu João aqui. Vou arrancar um fio do bigode aqui, ó. Isso aqui é mais do que minha palavra. Vou deixar aqui, ó. Não, realmente, eles eram muito honrados demais, demais. Sabe, honrados assim ao ponto de não dormir. Os caras não dormiam à noite se eles tivessem uma conta para pagar, alguma coisa para pagar, algum compromisso para honrar financeiro. Era com eles mesmo. Não pegavam empréstimo. Os caras trabalhavam de sol a sol, ficavam semanas sem ver o filho se preciso, mas eles pagavam as contas. Hoje não. Hoje o camarada pega e tá devendo R$ 5 lá na Jequiti do maluco lá, o cara não passa nem na frente. Ele vai passar na bodega do cara que tá devendo 1 litrão lá, uma caixinha de cerveja, alguma coisa lá, um maço de cigarro, o cara pega, o que ele faz? Ele passa do outro lado, ele dá a volta no quarteirão para não passar na frente de onde ele tá devendo. Devendo até cueca aí na praça, o cara dorme que nem uma criança. Maravilhoso, não tá nem vendo, como se nada tivesse acontecido. Extremamente honrados. O que acontece? Ah, tem um filho, vamos tratar, cuidar do filho. Aí, hoje não, hoje o pilantra pega, mete o filho e sai andando, não tá nem vendo, sabe? Nem liga. E fica ainda duvidando da coitada da mãe, falando assim: ah, você deitou com vários caras aí, ó, não é meu filho não. E fica fugindo das responsabilidades. Homens de verdade daquele tempo, assim que nem meu pai, eles não mentiam, eles não conseguiam mentir. Não pertencia a eles esse negócio de mentir. Eles eram altamente sinceros. O homem de hoje não, hoje o cara mente até para si próprio. Os homens de hoje eles são assim, cara, eles mentem pro filho, eles mentem pra esposa, eles mentem pro patrão, descaradamente, deslavadamente. Os homens de antigamente também eles eram muito pontuais mesmo. Você podia marcar um compromisso com eles ali, se ele falasse que ia estar ali aquela hora, ele ia estar. Não se atrasavam no trabalho, não se atrasavam em casa, não ficavam de conversinha fiada pelas esquinas no meio da rua. Os caras eram focados, eles eram extremamente focados e dedicados à família. Hoje em dia não, hoje tem uns homens por aí que eles preferem ficar enfiado no bar cheio de homem lá do que ir para casa com a mulher deles. Os homens de antigamente eles honravam o pai e a mãe, eles obedeciam o pai e a mãe. O pai e a mãe era considerado um negócio eram praticamente santos e a autoridade deles, independente do tempo que passava, continuava mesmo ou até aumentava. O pai e a mãe antigamente eles podem envelhecer, que for, podem ficar velhos, eles não perdem a autoridade que eles conquistaram, eles construíram durante toda a vida. Quantas vezes já vi casos de senhorzinho de 80 anos gritando com o filho de 40 aí para dar uma lição de moral, para explicar alguma coisa e é desse jeito, eles não perdem a autoridade. Um costume que o pessoal de antigamente, os homens de antigamente faziam é o seguinte, pedir bênção para o pai e para a mãe. Eles chegavam assim e falavam, benção pai, benção mãe, e a mãe falava assim, o pai falava assim, Deus te abençoe. Até hoje eu vejo isso. Caras de 60 anos aí cumprimentando a mãe, pedindo bênção para a mãe de 80, 90 anos. Isso daí é normal. Antigamente isso era normal. Hoje em dia caiu em desuso, né? O pai e a mãe conversam com os filhos como se fossem amigos deles
Os filhos nem falam, nem quando chegam em casa da escola, nem dizem benção pai, benção mãe. Ou se não falam, oi mãe, oi pai. Isso quando falam. Os homens de antigamente, eles não falam mal dos outros e também não falam palavrões. Muitos deles têm um linguajar meio caipirão assim, mas os caras não falam palavrão de jeito nenhum, ainda mais dentro de casa. Bom, uma das características que perderam também, que é típica dos homens de antigamente, é o seguinte: eles respeitavam as mulheres, tratavam bem as mulheres, não ficavam tocando as mulheres, de abracinho nas mulheres, ou falando palavras de baixo calão na presença de mulheres. Isso daí era um dos principais atributos, uma das principais características do homem de antigamente. E outra, eles pagavam a conta. Saiu com a mulher, vai pagar a conta e pronto, e acabou. Isso daí é uma característica dos homens de antigamente. Hoje em dia não. Hoje em dia o camarada vai lá, não quer pagar nenhum sanduba, nenhum refrigereco pra menina e fala que tá bancando a menina. Eu não vou bancar você não, vamos rachar aí a conta, tá bom? O homem de antigamente não, ele era bem mais galante. Ele abria a porta do carro, ele dava o casaco pra moça quando tivesse frio. Era o cara de antigamente. Hoje em dia o cara tá que se vê. Uma coisa que eu me lembro do meu pai, assim, que era um cara de antigamente, é o seguinte: ele dava muito presente para a mulher, dava muita joia, muita flor. Hoje em dia os caras perderam esse costume aí de cortejar a mulher, dar presentinho. Hoje os caras não querem saber disso daí. A galera tá mão de vaca demais. O homem de antigamente ele se esforçava muito, tanto no relacionamento quanto no trabalho. Fazia de tudo para dar certo lá, porque ser separado naquele tempo era uma coisa horrível. Ah, não deu certo com a esposa. O cara era o pior réptil do mundo. Não se separava, o cara não se separava. Você pode ver esses casalzinhos aí, deve ser os seus pais, seus avós, deve ser assim, casados até hoje, independente das dificuldades, sempre achavam uma saída conversando e eles sabiam que era um pro outro. Quando você casa, cara, é você e sua esposa, vocês são uma pessoa só. Hoje em dia as pessoas não veem o relacionamento desse jeito, né? Muitos deles acham que isso é uma prisão, eles querem pular fora. A maioria dos homens de hoje é assim, eles querem pular fora, não quer responsabilidades. No trabalho também, você acha que antigamente o homem de antigamente mesmo, raiz, você acha que ele ficava dando atestado? O cara antigamente ele ia trabalhar com 40 graus de febre. Hoje em dia não, hoje o cara tá com a unha encravada, ele já fala: ai, não vou não, que eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem, tá bom? Não vou trabalhar não, ai meu Deus do céu. Ai, eu acordei indisposto, tá bom? Eu não vou não. E se mandar embora, eu vou lá morar lá no fundo da casa da minha mãe, lá e já era. Desse jeito, o homem de hoje tá desse jeito. O de antigamente não. O de antigamente não escolhia serviço. Se tivesse o único serviço que tem para aqui para você sustentar sua família, tá bom, cara? É esse daqui. Você tem que rastejar dentro dessa vala cheia de dejetos aí, tá bom? Pode ir lá, pula dentro aí. Vamos ver se tá na experiência, hein? O cara pegava e abraçava e pulava para dentro, porque ele prezava muito o bem-estar da família dele, ele tinha que levar o pão para casa, então ele caía para dentro. Tudo quanto é tipo de serviço pesado, o homem de antigamente pegava. Porque antigamente o povo não tinha muita instrução. A única coisa que o cara sabia fazer era trabalho pesado. E o cara caía pra dentro e não ficava reclamando nem fazendo corpo mole. Hoje em dia, a galera de hoje faz muito corpo mole. Outra característica dos homens de antigamente é o seguinte: é que eles eram praticamente uns lords quando se tratava em se vestir. Se vestiam de uma forma exemplar. Era a camisa social para dentro da calça, tudo abotoadinho, assim, bem arrumadinho, era o cara antigamente. Hoje em dia não, o cara tá totalmente desgualepado. Do jeito que ele levanta ali, ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai fazer as coisas dele, com a cueca para fora da calça aparecendo, com a cueca para fora aparecendo, não escova o dente. Hoje o cara não faz nenhuma barba, não penteia o cabelo. Esse aí é o cara de hoje, é o homem de hoje tradicional. De antigamente não. No caso, meu pai andava sempre com um pentezinho marrom enfiado aqui, assim, ó, no bolsinho da camisa aqui. O cara era um lord, sabe? Ele não tinha muita educação, mas ele era simplesmente um lord. Ele era charmoso, ele era elegante. Era um cara top de linha, cara. Olha, sinceramente, sinto muita falta dele. Penteava o cabelinho assim, ó. Barbinha sempre feita. Não ficava esse negócio garranchado pra frente aqui. Barbinha sempre feita. Cheiroso. Meu pai era cheiroso, cara. Você via ele de longe, vinha o cheiro dele. Hoje em dia não, hoje o cara, se puder, ele fica 2, 3 dias sem tomar banho, não tá nem vendo não, cara. Às vezes quando ele tá afim de uma gatinha, ó, eu vou tomar um banho e me arrumar, tá bom? Conseguiu a gatinha, o cara não lava mais o pé, fica aquele chulezão. O homem de antigamente não, tinha uma preocupação lascada com isso daí. Eu me lembro quando meu pai morreu, deixou um monte de vidro de perfume lá, fechado lá em casa lá.
O relógio dele era aquele Tecno Skydiver monstro assim. Aquilo ali era praticamente uma joia, era um patrimônio, né, o relógio dele. E era top de linha. O homem que se preza antigamente era só isso aqui. O relojão e uma aliança e só. Hoje em dia não, o cara coloca um brinco aqui, brinco da língua, nada contra, sabe? Mas os caras de hoje estão muito abertos para essa questão de adorno aí. Camisa para dentro da calça, botoadinha, sapatinho sempre brilhando, sapato dele brilhando. Era um cara elegante demais, cara. Você não acha isso daí em qualquer lugar hoje em dia. O cara de antigamente, ele não colocava nada acima da família dele. Era a família dele na terra e Deus no céu. Hoje em dia não. Hoje o cara pega, tem uma discussão com a esposa dele, já sai falando para todo mundo e fala mal da esposa. O homem antigamente colocava a família acima de tudo, acima de amigos, acima de irmãos, acima da própria família dele, do lado dele. O homem antigamente era muito educado, ele buscava não falar gírias e sempre falava assim: bom dia, boa tarde, boa noite, olá, como você vai? Sabe, se preocupava com o próximo. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas falam: ô, e aí, beleza? E aí, pã, tá, e aí? Sempre uma conversação assim limitada, sabe, monossílaba. Os homens de antigamente eles eram altamente religiosos também e tradicionais. E eles criavam os filhos deles assim. Sempre quando sentava na mesa, eu me lembro que a gente sentava na mesa e tinha que ter uma oração. A gente tinha que ter uma oração, agradecer pela comida, e um princípio bom para se colocar na cabeça das crianças de hoje em dia, né? E sempre levavam as crianças para a igreja, ensinando valores familiares e religiosos imprescindíveis para as crianças. Que hoje em dia o pessoal não vai na igreja de jeito nenhum, só se a casa estiver caindo mesmo, aí a galera vai na igreja, aí lembra que existe Deus. Antigamente não, os homens de antigamente tinham muita devoção nessa parte aí, e ensinavam as crianças desse jeito. Meu pai uma vez me disse que quando ele tinha 25 anos ele já era tratado de senhor já. Ele exigia que se chamasse ele de senhor, ele queria ser chamado de senhor, porque com 25 anos o homem já era um senhor, ele já era pai de família, ao contrário dos homens de hoje, que 40 anos o cara é um moleque, é uma criança. Né? E se você não pegar no pé dele para sair da frente do videogame, o cara não sai. Né? Um cara de 40 anos hoje ele é um infantiloide, cara, um infantiloide completo. Antigamente um cara de 25, 30 anos ele já era um senhor, ele já tinha responsabilidades, ele já era um membro ativo da sociedade. Hoje em dia não, hoje o cara de 25 anos ele quer saber de jogar bola, ficar em balada e não quer saber de assumir responsabilidades, de assumir aí uma esposa, de construir uma família. Os caras não querem mais saber disso daí. Então o pessoal de antigamente, os homens de antigamente, é uma galera que faz muita falta para a sociedade. Infelizmente esses caras aí ou já partiram nessa, ou já estão já decrépitos aí. E o pessoal jovem não quer nem saber mais o que os mais velhos têm a dizer, a história de vida deles. É como se nunca tivesse acontecido. Mas diz aí pra mim, eu falei alguma bobagem? Eu acredito que não, cara. Deve ser mais ou menos isso daí, o que você pensa também. Mas deixa nos comentários que eu quero saber se você tem alguma história de vida, se você se lembra do seu paizinho com carinho, que nem eu. Pra mim, antigamente, não tinha Homem-Aranha, Homem de Ferro, Thor, não tinha esses caras. Era o meu pai. O cara era espetacular, era um sujeito formidável. Viu? Não é porque é meu pai, não, porque eu convivi muito pouco tempo com ele, mas era um cara extraordinário e eu sinto muita falta dele. Mas como eu disse, deixa nos comentários aí, conta um pouco de você, um pouco da sua família, que eu quero saber, eu quero conhecer você que é inscrito no canal, você que acompanha os meus vídeos. No mais, um beijo no seu coração, fica com Deus e tamo junto.